Me alegrei muito agora quando eu ouvi esse louvor, porque eu vou ministrar sobre esperança hoje. E a gente não combina os louvores aqui. Aí não diz, olha, eu quero que hoje você cante sobre esperança. Quero que hoje você louve assim. Mas o Senhor impulsionou meu coração a trazer a mensagem sobre esperança hoje. E é para você e para mim que estamos aqui. Porque é hoje, então é para nós. Romanos 12:12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém? Um versículo tão pequeno com desafios tão grandes, hein? Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, primeira coisa que nós precisamos entender, e a gente está continuando a ministração, a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior é o amor, mas nós vamos ministrar sobre esperança, porque entre a fé e o amor, precisa a esperança ser alimentada dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, senão a atitude não vai sair atitude de amor, vai sair uma atitude de obediência seca, sem presença do Senhor, sem o coração colocado nisso, e daí não vai funcionar. A gente vai ficar convencido de que Jesus é o melhor caminho, mas não vai conseguir, Fábio, viver o melhor caminho, não vai conseguir se ver dentro do melhor caminho. E se tem alguém nessa função que eu já estive de convencido de que Jesus é o melhor caminho, e quiser passar nessa noite para o convertido ao melhor caminho, essa é uma noite para isso também. Aqui quando Jesus está falando, quando o apóstolo Paulo está falando, alegrem-se na esperança, a esperança é Jesus Cristo. A esperança não é o pastor da igreja, a esperança não é a denominação religiosa, a esperança não é a religião, a esperança é o Jesus Cristo que se prega na religião, nessa denominação, e que nós pregamos aqui, Jesus Cristo. Qualquer um que sobe aqui prega, não sobe qualquer um, né? Todas as pessoas que sobem aqui, elas pregam sobre Jesus Cristo. A Bíblia explana várias histórias reais, poesias, relatos, instruções, tudo que a Bíblia fala são benefícios e compromissos, motivações e consequências da esperança. A Bíblia propõe para nós uma aliança de esperança, de fé, mas de esperança. Se você olhar em Romanos, capítulo 12 ainda, no versículo 3, a Bíblia diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, irmã Franciele, fé, você pode ter o dobro da fé do Rafael, mas nem por isso você tem mais fé que o Rafael, você tem a fé que Deus deu para você. Você vai precisar da fé que você tem. Ah, mas o Rafael tem 10 vezes mais fé do que eu, mas é para ele. Tem pessoas que têm o dom da fé. Ele diz assim, ó, fique bonito, e a pessoa fica bonita. Quando ele fala algo, ele fala com tanta autoridade, que aquilo acontece, mas porque ele tem esse dom de Deus. Mas não é o caso da fé que está falando aqui, quando diz, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, sejam perseverantes na oração. Está falando sobre isso, o texto que nós lemos no começo. Mas a gente também viu que no final, a fé, a esperança e o amor. Então, a fé, a gente fala que a gente multiplica a fé. Não, a gente aplica a nossa fé na esperança de que Jesus Cristo vai fazer. Na esperança daquilo que a Bíblia diz, que vai acontecer. Então, a gente transforma a nossa fé em esperança de que vai acontecer. Por isso que ela funciona. A gente diz que a nossa fé funciona, é a nossa fé. Mas ela é transformada em esperança, e agora a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é expectativa e o que é esperança. Porque um dos grandes problemas que nós temos na vida das pessoas, e as psicólogas que estão aí sabem disso, é frustração. As pessoas estão frustradas. O ser humano vive cada dia mais frustrado. Ah, mas é depressão que é problema, não é frustração, mas a depressão vem por conta do quê? De uma expectativa frustrada.
Homem beiçudo é porque está frustrado. Dica para as mulheres aí. Quando tem um homem beiçudo em casa, marido, né, beiçudo, é porque ele está frustrado com alguma coisa. Faz um cafezinho, faz um chamego na orelha e diz assim, escuta, o que está acontecendo? O que decepcionou você? E aí deixa eu despejar. Porque normalmente que faz. Falo de homens, e as mulheres têm outro jeito de expressar frustrações, né? Muitas vezes com uma voz alta, muitas vezes com uma cara feia. Então o homem vê o que frustrou a esposa aí, né? Dá conta desse negócio aí. Mas o que é uma expectativa? Expectativa é uma construção mental de um cenário futuro. A gente pensa que vai acontecer um negócio, baseado no que eu desejo. E daí não acontece. Frustrou Flamarion. Flamarion não se frustrou numa viagem que fez, que foi abençoado, nem ele nem a Fátima, né? Porque ele tinha esperança de uma viagem, tinha uma expectativa. E eu senti isso. Ele viajou alguns meses atrás, viajaram para o Rio Grande do Sul, as coisas não aconteceram como deveriam acontecer lá, nem tudo, mas eles não se frustraram, porque eles tinham esperança de fazer uma viagem, a esperança deles estava no Senhor. Eles iam ter uma viagem abençoada e tiveram uma viagem abençoada. Mas a expectativa não é suprida, mas a expectativa é algo que eu faço, baseado no que eu penso, no que eu quero. E o que é esperança? Esperança é um sentimento mais amplo e profundo. Envolve fé e confiança na possibilidade de que aquilo pode acontecer, porque ela está alicerçada em Jesus e não em você. Porque ela está garantida pela palavra de Deus, e não porque você pensa ou pela condição que você enxerga. Parece que expectativa e esperança é a mesma coisa, não é. A minha esperança está em Jesus Cristo, que as coisas vão dar certo. Quais coisas? As que não estão dando certo. Que as que estão dando certo, já estão dando certo, porque Ele está provendo a condição. Nós precisamos tirar a nossa mente desse mundo e colocar a nossa mente no porvir. Porque Ele vai revelar algumas coisas que a gente deseja para suprir carências que a gente tem, mas que não vão nos fazer bem, não vão nos tirar do lugar que a gente está. Eu não estou falando de lugar físico, estou falando de lugar que a gente pensa que está. Lugar que a gente tem dentro do nosso coração. Quando a Bíblia fala aqui, eu vou voltar aqui para 1 Coríntios, capítulo 13. 13:3. 13. Permanecem a fé, a esperança e o amor. No versículo 12, diz assim, porque agora vemos como num espelho de forma escura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Amém? Quando a gente coloca a nossa esperança que Jesus Cristo vai trazer a revelação, vai trazer a condição, isso pode acontecer. Quando eu coloco a expectativa de que eu vou me esforçar, e vou conhecer, e eu vou saber fazer pela minha força, isso vai dar frustração, porque não vai ter a revelação do Senhor. No capítulo 14, no versículo 1, que é os dois versículos que estão entre 1 Coríntios 13, diz assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, vamos entender, nós estamos falando sobre esperança, mas esperança tem base na fé que você tem. Diga assim comigo, eu tenho fé suficiente para adentrar ao reino de Deus. Agora, nós precisamos fazer com que essa fé, ela frutifique como esperança de que Jesus Cristo vai completar a obra que Ele começou na nossa vida. E de que nós começamos um caminho e nós vamos poder andar nesse caminho. E Ele vai trazer toda a condição necessária. Só que aí começam os confrontos e os conflitos. Por isso que nós lemos antes, alegrai-vos na esperança e sejam pacientes na tribulação. Na hora dos embates, na hora das dificuldades, na hora que você for confrontado, Tiago, tem que ter paciência. As primeiras vezes o cristão não tem paciência. Mete os pés pelas mãos, grita, atira o chinelo no cachorro,
batem na parede. Eu tinha muita mania de bater porta. Saía brabo de casa, bam, bam. Grande força que tem, né? Alguém bate porta aí, erga a mão só um pouquinho para mim ver. Alguém bateu porta na vida assim por estar brabo ou não? Nunca, ninguém? Ainda bem que ergueu as mãos. Valdeci, ainda bem, né? Vai que eu saiba de alguma história que falar que você bateu porta e agora você não ergue a mão. Ergue a mão aí, ajuda aí. Quando está nervoso, é para ser paciente. Quem que dá essa paciência? A gente não tem essa paciência. É só o Espírito Santo que dá. Por isso que a nossa esperança tem que estar nele. Porque se a nossa esperança estiver nele, a gente crê que vai ser batizado com o Espírito Santo. A gente crê que vai ser cheio do Espírito Santo, que ele vai trazer a condição. A fé nos leva ao temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Através disso, as outras coisas virão e nos alcançarão. E a gente vai ser paciente. Não porque a gente vai pressionar. Normalmente, quem se controla demais sem ter um Espírito Santo é candidato a gastrite, hemorroide e outras coisas que tem. Porque o corpo vai expelir de alguma forma. Outros saem da pressão do trabalho controlado e vão tomar 1, 2, 3 ou 4 para poder espairar e ter um pouquinho de paz, porque ele segurou. Então, ele segurou dentro do corpo dele, dentro da alma dele, vai sair, vai bestemar, vai falar algum nome, vai ter que sair por algum lugar. Agora, se você tem o Espírito do Senhor, não é assim. É por isso que a gente precisa alimentar a nossa esperança em Jesus Cristo, na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não na expectativa de que esse final de ano, não vou falar, esse final de ano vai acontecer aquilo que eu estou sonhando é acontecer faz uns 4 anos, se eu não tomar uma atitude, não vai acontecer, mas eu tenho esperança em Deus, que eu vou mudar a minha mentalidade, e daí aquilo que eu preciso que aconteça, irmã Fátima, vai acontecer, porque o Senhor não vai fazer se eu não deixar isso preparado dentro do meu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, coloca na tela, por favor. Isso aqui muda tudo. Muda tudo. A nossa esperança tem que estar focada no principal primeiro, depois vem os acessórios. Você, quando vai comprar um carro, tu não compra primeiro o ar-condicionado ou um banco de couro. Primeiro você compra o carro, daí se der para comprar banco de couro, você compra. Se der para colocar uma roda liga leve, você coloca. Se der para colocar um som bom, uma tela plana ali, você coloca. Mas o importante é você primeiro ter o carro. Primeiro é o principal. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A nossa esperança tem que estar aqui, se você morrer hoje, nós vamos para o céu. Nossa esperança precisa estar aqui, tem um pedacinho do céu que vai vir dentro do seu coração morar, que é o Espírito Santo. E ele vai ajudar você a cumprir tudo aquilo que Deus propositou para a sua vida aqui na terra. Mas eu vou ir bem devagarinho nesse negócio aí, porque estou preocupado, isso aí pode não ser certo, então vai entrar bem devagarinho o reino de Deus em você. À medida que você der passos. Agora, se você disser, olha, eu vou acelerar esse negócio, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia, eu vou participar porque eu quero entender como é que é isso, você vai acelerar no reino de Deus, e a tua esperança vai frutificar na tua vida. E ninguém vai precisar dizer isso para você, você vai sentir isso, você vai viver isso, e as outras pessoas vão reconhecer que tem algo em você diferente. E aí só pode ser o Espírito Santo, não vai ser de você. Entende por que nós precisamos andar? Mas isso vai confrontar, porque isso vai ter que tirar o lugar de outra coisa. Tempo e recursos. Eu digo que recurso financeiro é mais fácil de entregar para o Senhor do que tempo. Eu tive muito mais dificuldade para entregar o meu tempo para o Senhor do que recurso financeiro. Ele diz, 10%, está bom fazer com 10%, isso aqui está entregue. Mas e o tempo? E os dias que eu preciso dedicar ao Senhor para mostrar para Ele que eu amo Ele mesmo e que eu sou dele. E eu era um crente domingueiro. Eu fui cristão domingueiro há alguns anos. E não me envergonho disso. Foi os passos, eu ia, dava uns 2 passos ligeiro, depois eu voltava mais um, esperava um pouquinho.
Dava mais um passinho, dava um pouquinho, daí voltava mais um pouquinho, esperava. Mas quando eu descobri, agora eu preciso colocar freio. Eu preciso segurar agora. Porque a vontade da minha alma é estar com ele o tempo inteiro. Eu quero que ele espere um pouquinho, não quero deixar uma viúva nova. Eu não quero ir logo para ele, mas eu quero a presença dele. Porque isso está me resolvendo. Tudo não, porque algumas coisas eu preciso ainda ter atitudes. Mas a minha esperança tem que estar em Jesus Cristo, que Ele mora nos céus, está preparando um lugar para mim, que se eu morrer eu vou para lá. Esse tem que ser o primeiro na minha vida. Eu não posso negociar isso, até porque isso não se compra com dinheiro, então não dá para pagar com dinheiro. E o Senhor diz que Ele vai enviar um pedaço do céu para habitar dentro de mim, e que é a presença do Espírito Santo. Amados, com o passar dos dias, você vai ter alguns momentos com o Senhor que não tem valor que consiga pagar. Esses dias eu estava com algumas dúvidas, e eu fui falar com o Senhor. Mas eu fui falar sem perguntar nada, e quando eu cheguei no lugar que era para mim ir, o Senhor falou comigo de uma forma tão clara. E eu disse, meu Deus, eu sou tão falho. E o Senhor fala assim com tanta força. Porque o Senhor, Ele sabe o desejo do seu coração. Mas Ele quer você pertinho dEle. Só isso. Mas e daí o que vai acontecer com a minha vida? Abre em Efésios capítulo 2, versículo 1, 8 ao 10. Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, primeira coisa, quando não tinha nada para fazer para ele, ele deu vida. Agora olha o 8 e o 10, por favor. 2, 8 e 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Deus tem um caminho preparado para a sua vida. Não se preocupa com o amanhã. Deixa Ele conduzir. Ele quer você para colocar você no lugar que você foi feito para estar. Vai acontecer. Como? Não sei. Vai acontecer. Está falando que o senhor tem alguma expectativa? Não, eu tenho esperança. E eu vejo isso acontecer na vida de várias pessoas. Em Efésios, capítulo 1, no versículo 13 e 14. Coloca o versículo 14 para mim. O 13 primeiro, por favor. Nele também você, depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Eu vou traduzir. O Espírito é a garantia de que você é dele, de que ele é de verdade. Mas eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo, então você vai ouvir nessa noite, se você nunca ouviu. Você sabe o que é ter alegria por dentro sem merecer e sem saber como? Isso é a ação do Espírito Santo. Você sabe o que é ter revelação de algo que você não sabia e agora entendeu? Isso é revelação do Espírito Santo. Você quer comunhão com o Espírito Santo? Tira um tempo. Dobra teus joelhos lá na sua casa, no seu quarto. Se você estiver com sono, coloca o travesseiro no ladinho e dorme. E diz, Espírito Santo, fala comigo. Eu fui batizado no Espírito Santo dormindo. Porque eu queria muito dele. Mas eu não sabia fazer como as pessoas faziam. E ele me deu o dom de línguas dormindo. Acordei, achei que tinha dado um ataque, porque a minha língua estava blá, 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 não sabia o que falava. Eu não precisei pedir, já tinha pedido antes, ele já sabia que eu queria. Você acha que ele não sabe o que você quer? Caminhe, ele deu uma garantia que é dentro de você,
Não é algo que você puxa um documento e mostra, ó, está aqui, é um iPhone. Não é isso. Ele vai falar dentro de você, você vai saber que é Ele, e Ele vai colocar você na condição certa. Mas talvez demore uns meses, talvez demore uns dias, espera, aguarda, tenha esperança, alegre-se na esperança. Seja paciente nesses chacoalhões e persevere em oração. Tempo com Deus. Oração você não ora para a denominação. Oração você não ora para os outros. Você ora pelos outros, para que você receba a recompensa do Senhor. Então eu vou lá orar pelo João Paulo, e o João Paulo vai ser abençoado? Sim, eu vou orar pelo João Paulo, o João Paulo vai ser abençoado. Mas quem está na presença do Senhor é quem está orando por ele. Não é isso que acontece? Você vai lá na sala de oração e diz, vou lá orar para o pastor Carlos, que ele está precisando. E eu estou precisando, pode ir lá orar por mim. Pode ir mesmo, de verdade, Deus vai te abençoar. Se você vai lá orar por mim, orar por Deus, vai te abençoar, mas se orar por mim, não sei se vai abençoar mais, mas eu vou gostar. Vai lá e ora. E pode ser que o Senhor me livre de algum mal, pode ser que o Senhor me alcance com alguma graça, mas sabe quem que vai sair de lá melhor? Quem foi lá orar. Eu fui lá orar hoje de tarde. Hoje é meu dia de oração, na sala de oração. Eu saí de lá melhor. Porque Ele deu do Espírito dEle. O Espírito dEle está dentro de nós. Essa é uma garantia de que vai funcionar, de que a nossa esperança está certa. Toda vez que tiver um embate entre a esperança que você tem em Deus e a expectativa que você tem com a vida, vai haver um confronto, e você tem que escolher em quem você vai acreditar. Você tem que escolher acreditar em Deus, em Jesus, nos princípios da palavra, porque daí isso vai acontecer e as tuas expectativas serão superadas. E não estou pregando aqui nenhuma teologia de vida fácil, só estou dizendo que é muito mais fácil estar com Jesus, com a garantia do final. Eu fui orar por um homem esses dias, eu já contei aqui, vou contar de novo. E esse homem estava morrendo, e eu fui orar por ele. E aí eu disse, Senhor, o que eu vou falar para ele? Esse homem está morrendo. Eu já fui lá orar para ele uns meses atrás, já fui lá orar para ele uns 2 anos atrás. Você sabe quem é a ADL. E eu fui lá orar por ele e disse, o que eu vou dizer para ele? E aí o Senhor ministrou meu coração. O Espírito Santo é maravilhoso. Diga para ele que, apesar de ele ter perdido muita coisa na vida, ele ainda pode terminar como vencedor. Porque ele pode se arrepender. Ele pode pedir perdão. Ele não vai terminar de criar as filhas dele. Ele perdeu essa vida. E ele perdeu nesta vida. Mas ele ainda pode ir para o céu. Isso é graça de Deus, a gente não entende com um pensamento humano. Mas eu não quero perder a minha vida aqui. Eu quero apropriar e valorizar a minha vida aqui com a presença dEle, fazendo as boas obras que Ele preparou para mim fazer. Porque isso vai atingir mais pessoas. Isso vai dar galardão no céu. Isso vai encher-me da alegria da presença dEle. Eu ministrei um homem a semana passada, que é um homem muito próspero. Mas toda a prosperidade dele não leva ele para o céu. Ele foi feito para ser um homem próspero. E nós falávamos lá de um cantor do século passado, chamado Elvis Presley, que morreu num banheiro vomitado, uma situação deplorável, um homem com dom, com talento, com voz. Quem que canta no banheiro as músicas do Elvis Presley escondido aqui? Tem alguém?
Alguém que tem aí que canta. Eu tentava, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Nem português, quanto mais inglês, né? Meu Deus do céu. Mas assim, tantas outras pessoas, que têm tanto talento, que têm tanto dom, que têm tantas coisas, e se perdem. Esse talento foi Deus que deu. O que eu quero incentivar você, e esse é o meu desafio aqui. Despertar você pelo Espírito do Senhor que flui nessas palavras, para que você coloque a tua esperança em Jesus Cristo. E se você colocar a tua esperança em Jesus Cristo, você vai fazer aquilo que a Bíblia diz para fazer. E a tua vida vai se arrumar, vai se ajeitar. Não vai ser provavelmente do jeito que você quer, mas ela vai dar resultado. Talvez não seja nem no tempo que você quer, mas ela vai dar resultado. A tua esperança precisa estar nisso. Nós podemos fazer campanha aqui de oração um ano inteiro. Se a tua esperança não estiver em Cristo, e a nossa esperança que o resultado vai ser de Cristo, não vai dar resultado. Amém, amados? Eu quero abrir aqui com você, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, por favor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Amados, aqui está falando mesmo que eu tenha tribulações, dificuldades, que eu não esteja conseguindo ver aquilo que vai acontecer, mas interiormente eu sei em quem eu tenho crido, e o meu interior, eu estou buscando. Paulo estava talvez na prisão nessa hora, buscando muito mais a Deus. Talvez a gente precise perder algumas coisas para ganhar a Cristo, e se é necessário perder algumas coisas para ganhar a Cristo, o Senhor vai providenciar, mas seria muito melhor se a gente entregasse o que a gente tem, muito melhor, seria muito mais fácil isso. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Amados, quando a gente alimenta a esperança, isso produz para a gente algo maravilhoso, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A fé, a esperança e o amor. Nós vamos entrar na última parte, que é o amor, e sem a esperança alicerçada na fé que Ele já nos deu, e alicerçada em Jesus Cristo, a gente não consegue ter amor. A gente consegue fazer o bem, mas a gente não consegue ter amor. Aquilo que a gente faz não vai fazer bem para a gente. Abra agora, então, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, por favor. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Amém? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Nós temos fé, estamos alicerçados agora em Jesus Cristo, e levando a nossa esperança em Deus, e aí Deus diz que é para a gente santificar a nossa vida. Se você entendeu nessa noite que tem algo errado na tua vida, tira. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu estou cheio de pecado, e eu nem vou para a igreja, porque é tanto problema. Não, venha, aquilo que o Senhor te revelar, coloque em ordem. Aquilo que você precisa conversar, confessa aquilo, vai ser um dia de cada vez, o Senhor vai te conduzir, Ele vai santificar, a gente tem a atitude, e Ele santifica a nossa vida. Nós, quando nos apresentamos ao Senhor, Ele vai fazendo aquilo que Ele precisa fazer em nós. Nós não precisamos correr atrás para fazer, nós precisamos correr para o Senhor. Se você abrir de novo, vamos lá, Romanos, capítulo 12, versículos 9 em diante, por favor. Fala do amor no versículo 13,
1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor, mas aqui o amor fala de algumas atitudes que a gente precisa ter. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Para um pouquinho aqui. Se não tiver amor, a gente não vai conseguir fazer isso. Não vai. Não tem como. A gente não consegue por vontade própria. Se não tiver o Espírito de Deus, não consegue fazer. De graça. Gastando para fazer. Sendo, muitas vezes, quando vira as costas, mal falado, e continuar fazendo bem. No versículo 14, no versículo 13, vou pular o 12, que eu já li o 12, né? Ajudem a suprir as necessidades dos santos, daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês e não amaldiçoem. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. É isso que a gente faz com quem faz o mal? A gente manda que vá se catar. Se o que te fez o mal precisar ajuda de você, o que você faz? O que eu faço? Se aquele que falou mal da gente, como é que a gente faz isso se não tiver o Espírito Santo? É só com o Espírito Santo. Então vamos transformar a nossa vida com esperança em Jesus Cristo, vamos buscar a Ele, para que a gente seja cheio do Espírito e consiga ter amor. Porque diz que a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor, mas para chegar a ter esse amor, é só se a nossa esperança estiver em Jesus Cristo, e a gente pedir para Ele, e Ele nos abençoar com a provisão dEle. Amém, amados? Está entendido que a gente precisa de esperança, a esperança tem que estar em Jesus, e a gente não alimenta a esperança da gente sem palavra e sem oração, sem obediência e sem devoção. Não tem como. Por isso que a gente precisa fazer desta forma. Eu vou dar o exemplo de uma refeição aqui. Nós temos aí os cursos, né, que falam sobre uma mesa posta, linda, né? Como é o nome, experiência do lar, né? É muito bom ver uma mesa posta bonita. É muito bom olhar para um irmão, para uma irmã, ou você olhar para você no espelho e ver um cara ajustado, em santidade agora, tudo certo, arrumado, obedecendo. Só que assim como para você deixar uma mesa posta, você precisa ter recurso para adquirir o alimento. Não é fazer um banquete. Imagine você na sua casa fazendo um banquete para toda a igreja. Só 100 pessoas que estão aqui. Você tem que ter o recurso para comprar o alimento. Você tem que ter o alimento disponível para ser comprado. Quer dizer, que tem recurso e não tem o alimento disponível. Você tem todos os ingredientes, né? Você tem que dispor tempo para isso. Você tem que ter um esforço dedicado para fazer isso. Ninguém vê, a mesa nem está posta ainda. Mas tudo isso está funcionando, e alguém está suando, trabalhando. Você tem que ter um conhecimento prévio daquilo e já ter feito. Você não vai convidar toda a igreja para jantar na sua casa, e você nunca fez um jantar para 100 pessoas. De que jeito? Você tem que ter tido experiências com isso.
Talvez comece fazendo para 1 ou 2, depois para 4, 5, até chegar a fazer para 80, 100. Não é na primeira vez. E aí, para acertar o tempo de cozimento, várias panelas cozinhando ao mesmo tempo, tem que ter uma experiência. Leva tempo para adquirir essa experiência com Cristo também. Botar a pitada de sal, minha sogra fazia uns molhos, umas comidas especiais, a minha esposa e as irmãs dela pediam, mãe, como é que é a receita? Eu vou colocando. E dava sempre certo. Era uma vez melhor que a outra. E esse aí, eu vou lá, vou colocar isso, colocava churrasco, assar, ia visitar o meu sogro no mercado, e dizia a carne, não, depois eu voltava lá, o churrasco dela estava excelente. Meu sogro tem que ficar em cima para essa carne, ela assava, fazendo todas as coisas da casa. E não se atrapalhava, porque tinha experiência, era experimentada nisso. Com certeza, para ela saber assar, o marido estava fazendo outra coisa, trabalhando, e aí ela teve que aprender, e com certeza não foi agradável quando ela aprendeu. Mas depois ela se gabava. Né? Ela não falava nada, mas a gente, meu Deus, como é que a senhora consegue? Ela só dava uma risadinha. Porque depois passa, aí você põe a mesa, apresenta, e no final, tem que limpar tudo. Tem que limpar as panelas, os eletrodomésticos, as louças. A gente quer o banquete. Quem não quer um banquete? Não é bom chegar na casa e ter um almoço, aquela mesa linda, tudo arrumado. Tem custo, tem esforço, tem dedicação, precisa tempo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Eu também quero. Quer fluir nos dons? Eu também quero. Você quer ter esperança em Jesus? Está disponível, os ingredientes estão prontos. Não precisa pagar, já foi pago. Ele disse que ia enviar o Espírito está disponível. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Está pronto, está disponível. Quer outros dons além da esperança e do amor? Estão disponíveis. O pastor não controla isso. A igreja não controla, o Espírito está disponível e quer distribuir isso para corações que estejam abertos e dispostos a isso. Eu queria, nessa noite, ministrar com muito temor do Senhor, que a Bíblia propõe uma aliança de esperança para você. Não queira amar o seu inimigo sem estar cheio do Espírito, porque não vai funcionar. Se dedica a se encher do Espírito, na hora certa ele vai propor essa tribulação, e você vai passar a nota 10, vai gabaritar, e você não vai se tornar infeliz ou triste por causa disso, e você não vai perder por causa disso, porque ele vai te dar para você dar. Amém, amados? Avance na esperança, tenha confiança na esperança em Jesus, não olha para as circunstâncias, não confunda expectativa com esperança. Expectativa é o que eu quero que aconteça na minha vida, que eu penso que é o que eu preciso, mas a esperança é aquilo que o Senhor propõe para mim ter a condição de fazer essa refeição, com todo o recurso disponível. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma proposição de oração nessa noite. A fé já está em nós. Nós precisamos que a nossa esperança seja renovada. E tem algumas situações que a gente precisa fazer. E nós vamos orar agora por aqueles que foram ministrados pelo Espírito do Senhor. E que estão dispostos a dar um passo, a gente fala um passo de fé, mas é passos na esperança, para buscarem em Deus isso. A gente não sabe o estágio que está, mas eu sei que tem pessoas frustradas. Nós estávamos orando no período de intercessão, e eu não tinha preparado isso, e eu anotei aqui na folha. O Senhor disse para mim, tem gente carregando muitas frustrações. Eu quero curar isso nessa noite. Tem muitas pessoas olhando para os outros, se comparando e achando que estão fora. O Senhor quer curar isso nessa noite. Tem muitas pessoas olhando para o passado,
e deixando de viver o presente. O Senhor quer curar isso nessa noite. Externamente, talvez você não vai ver acontecer nada. Porque a esperança é um poder espiritual. É um poder espiritual que opera dentro de você. E vai te impulsionar para o lugar que você tem que estar. Não é algo de gente, é algo de Deus através da gente. É preciso reconhecer que existe o padrão de Deus, e ele é certo, é preciso se arrepender, é preciso confessar isso a Deus, se puder consertar e tiver que fazer conserto com pessoas, ok, mas se posicionar, Senhor, vou tirar um tempo, vou dobrar o meu joelho na minha casa, vou orar, eu vou estar com o Senhor um pouco, porque eu quero que a minha esperança seja renovada, porque eu quero chegar no estágio do amor, eu quero receber os ingredientes que eu preciso para viver as obras que o Senhor preparou para que eu andasse nelas. Mas se não tiver esses ingredientes, não vai funcionar. Senhor, eu estou frustrado com isso. O Senhor sabe tudo isso. Mas você precisa tirar para fora. Precisa apresentar para Ele. Precisa entregar na cruz. Precisa dizer, eu quero, Pai, uma vida nova. Renova dentro a base, a fonte, para que eu possa caminhar, porque eu não consigo. Isso é ser humilde, isso é entregar-se ao Senhor, isso é abrir o coração ao Senhor. Não está baseado na tua força. A força da gente é para dobrar os joelhos. A força da gente é para ler a palavra. A força da gente é para dizer, Jesus, eu preciso de Ti. E o poder é dele que opera através da nossa submissão, da nossa devoção, do nosso se colocar no caminho que Ele quer que a gente esteja. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim, que o poder da vida está no... A morte e a vida estão no poder da língua. Coloca na tela, por favor. E isso é algo muito sério que eu preciso ministrar à igreja. A morte e a vida estão no poder da língua. Tem cristão que murmura. Tem cristão que se queixa. Tem cristão que lamenta. Tem cristão que desgasta a vida dos outros. Tem cristão que diz, não tem jeito, isso está uma M. Está com expectativa frustrada. Não é a esperança que você tem. Deixa eu dizer para você, com todo o amor do mundo. Você está sendo enganado, não é a esperança que você tem. Porque a esperança vai dizer, olha, eu estou com uma frustração, simplesmente frustração dentro do meu coração. Mas eu creio que essa situação vai mudar. Jesus, eu apelo para Ti, eu creio por fé, a fé que o Senhor já colocou, eu não estou vendo nada mudar na minha frente, nem na minha casa, mas eu creio. A morte e a vida estão no poder da língua. A vida é expressa na esperança. A morte e a desgraça é expressa na murmuração, na queixa, no falar mal. É forte, é duro, e talvez trate com muitas pessoas, mas é verdade. É a palavra. Se você tem isso, peça para Deus mudar no teu coração isso hoje, em nome de Jesus. Porque se sair daqui fazendo do mesmo jeito, vai ser expectativa. Agora, se você dizer, Jesus, eu quero que mude isso em mim. Mude a minha base aqui dentro. Eu quero profetizar a vida. Eu quero gerar frutos da esperança que eu tenho em Ti. E a minha base é o Senhor, não é o que eu penso, não é a minha força. Aí eu creio que tudo vai mudar. Amém. Coloca um louvor um pouquinho mais alto, nós vamos orar. E se tiver pessoas que precisem, querem renovar a sua esperança, querem trocar expectativa por esperança, e querem entregar frustrações, problemas do passado, querem entregar comparações, ou tem algo que o Senhor ministrou sobre isso no teu coração, sobre boas obras que o Senhor quer que você faça, sobre propósito,